Olá, mundo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Viena, na Suíça. Hoje teremos dois cravos. Agora, olha, Marisa, não é que hoje o negócio mudou? Pois é. Tem três É, agora no jardim aí, pois é, você vê só. tá vendo? Que coisa extraordinária, né? Isso não é muito normal, não, mas tudo bem. Seja bem-vindo, Rodrigo, Henry. Eu não sei por que eu te chamo de Henry, porque não tem nada a ver com N, Eri. Eri ou Eri? Como é? Agora, hein, Eri? Como é Eri, teu nome mesmo? Eri, Eri. do jeito que Ah você lá. Eri, bem francês aí, Eri, Henry. Mas aí teria que E, ser Henry. não, Eri, Eri. é o Eri. Bom, tudo bem, faz É. parte. Então, sejam bem-vindos pela primeira vez aqui conosco. E, como de praxe, eu gostaria, se fosse possível, se vocês não acharem nenhuma inconveniência, que vocês se apresentassem para nós. Com quem começa? Vou começar com o Rogério, porque ele é bem quietinho. Interessante esse carioca quieto, né? Eu estou dando oportunidade para os mais sábios falarem. Eu estou aqui na minha. Sim, show good. Então, eu sou o Rogério Miguel, eu estou aqui em São José dos Campos, São Paulo, Brasil, né? E eu sou lá do Rio de Janeiro, comecei o espiritismo lá no Rio de Janeiro, frequentei várias casas lá, iniciei os trabalhos lá, sou passista até hoje, faço atendimento fraterno, sou expositor, escrevo artigos e escrevi recentemente um livro sobre obsessão. E estou vinculado aqui ao Centro Espírita Divino Mestre, já desde 87 que eu cheguei aqui em São José dos Campos. Estou até agora aqui, já então faz uns 35 anos, mas eu já tinha quase uns 20 anos de espiritismo lá do Rio de Janeiro, onde eu comecei na mocidade. Comecei lá no Centro Espírita Allan Kardec, em Copacabana, na capital, né? E basicamente é isso. Aí, agora, e apoio e trabalho também no nosso portal do Luz Espírita, né? Organizando, ajudando a organizar as apresentações, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguma, aos domingos, 10 horas da manhã. Não, não conheço. Eu entrei sim, mas eu vi alguns Uhum. artigos, inclusive falando sobre o grupo do Lumière. E é isso. Ah, sim. Agora vamos lá ao nosso querido irmão aqui, na oportunidade aí. Bom, eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou oriundo da Paraíba, uma cidadezinha Igaraci, lá no sertão da Paraíba, no calor do sertão. Estou aqui em São Paulo já há muito tempo, também já morei em Brasília. E não tive a felicidade de conhecer o espiritismo muito cedo, né? Só já na casa dos 30 anos, então não faz muito tempo, foi praticamente ontem, né? Mas, assim, me dedico intensamente à doutrina, porque nela encontrei a luz, o consolo, o caminho a seguir em direção aos propósitos maiores da nossa vida. Eu sempre tive um gosto por filosofia, e tinha questionamentos diversos que só o Espiritismo veio aclarar, e, mediante encontrar essa luz, esse consolo, eu me predispus a ajudar a outras pessoas a encontrarem também o caminho da luz. Então, junto com outros companheiros aí, com outros colegas aí de doutrina, outros confrades, nós temos trabalhado no nosso site, nos nossos canais de atividades, pelo nome da Luz Espírita, né? Nosso site, vou aproveitar e fazer a propaganda, quem quiser visitar, é Para fazer luzespírita.org, mesmo. Essa é a divulgação, né? Esse é o nosso papel, né, não? luzespírita.org.br. Então, através desses canais, então nós temos aí as formas como nos é possível, os nossos parcos recursos, mas muita vontade, muita dedicação, muito respeito a essa doutrina, muito amor. Então, e é por isso que estamos de prontidão aqui para servir a vocês no que estiver ao nosso alcance, e nos propusemos a estar aqui com muita felicidade e com muita honra
nos sentimos honrados pelo convite. Para nós é uma grande satisfação participar com vocês e, claro, sempre almejando fazer amigos, né? Que eu acho que é uma outra coisa que a doutrina, além de me dar tanta luz, tanto conhecimento, né? Me deu a satisfação de conhecer muitas pessoas, de ter me tornado amigo de muitas delas ao redor do mundo. Isso é uma satisfação extra que o Espiritismo tem me concedido. Realmente é uma bênção a internet que está fazendo, nos reunindo, é muito bom. Mas a primeira pergunta, por que a tradução de Beaucoup de Lumière? Bom, eu vou começar porque vou tomar a dianteira aqui, porque isso partiu de um projeto que nós tínhamos há muito tempo atrás. Isso começou, olha só, em 2010, nós tínhamos um grupo de estudos na Luz Espírita. Nessa época o Rogério não fazia parte ainda. Eu conheci o Rogério só dos escritos dele, lá na revista Formador, né? Nós nos tornamos amigos e colaboradores aí desses projetos juntos depois, mas nós tínhamos a ideia de fazer um estudo histórico sobre o Espiritismo, porque era sempre intrigante para todos nós a falta de conhecimento historiográfica da própria doutrina. Eram muito poucos livros que tratavam da história do Espiritismo, né? Principalmente o pós-Kardec, né? Tinham algumas informações ainda sobre o movimento do desenvolvimento da doutrina, mas não do pós-Kardec, depois da desencarnação do grande mestre, né? Então, com a intenção de ajudar a sanar essa lacuna, preencher essa lacuna, nós nos lançamos à pesquisa. E aí, ao longo do tempo, nós fomos escolhendo material, mas olha só, isso foi uma pesquisa que começou por volta de 2010. Somente em 2015 que ela conseguiu render frutos mesmo, digamos, substancial, porque foi quando os materiais que antes estavam indisponíveis para nós começaram a aparecer pela internet, né? Então, por exemplo, o livro Beaucoup de Lumière e a própria personagem Berthe Foucault, para nós, eram completamente desconhecidos. Ninguém sabia. Aqui no Brasil não se falava nem em Berthe Foucault, nem em Beaucoup de Lumière, nada disso. Tinha-se um pouco conhecimento sobre Gabriel Delany, Leon Denis, basicamente pelas obras deles, né? Mas todo o movimento pós-Kardec nos era desconhecido. A partir de que esses documentos começaram a ser publicados, principalmente pelo portal da Gallica, né? Gallica, né? Que é o portal online da Biblioteca Nacional da França, que é uma espécie de cartório onde os livros eram registrados lá na França. Eles guardavam uma cópia e aí, agora, eles começaram a divulgar. Depois que eles começaram a publicar esse material, nós fomos pesquisando. E então eu encontrei o livro Beaucoup de Lumière. Outras pessoas aqui no Brasil encontraram também e começaram a estudar esse livro separadamente. Eu posso citar, por exemplo, o Adriano Calzone, começou também a ler esse livro. Eu não conhecia o Calzone, também não conhecia o Paulo Henrique Figueiredo, que foi uma outra pessoa que começou a estudar esse livro. Não conhecia a Simone Privato, que também começou a estudar esse livro. Quer dizer, individualmente, nós estávamos estudando essa obra. E aí, cada um foi preparando o desenvolvimento para como tornar isso a público, né? O primeiro que apareceu foi o Adriano Calzone, escreveu um livro muito interessante chamado Em Nome de Kardec, depois Madame Kardec, e que foi o primeiro a apresentar esses traços do pós-Kardec, e então foi uma grande novidade para todo mundo, né? Para o público em geral. O Paulo Henrique Figueiredo lançou um livro também chamado Revolução Espírita, e nós, aqui da Luz Espírita, nós resolvemos produzir um documentário. Esse documentário foi lançado ainda, então, só em 2017, chama-se Espiritismo à Francesa, a derrocada do movimento espírita pós-Kardec. Por que nós decidimos fazer o documentário? Que, inclusive, contamos com a participação de outros pesquisadores que estavam trabalhando esses materiais, incluso o Adriano Calzone e o Paulo Henrique Figueiredo.
porque nós estávamos, então, apostando uma mídia, né, audiovisual, já que, então, tinha os outros livros, né? Então, nós investimos nessa área para se tornar até mais acessível e palatável para um outro público que não tinha acesso aos livros ou que não tem muita afinidade com a leitura, até porque todos esses livros históricos, eles acabam sendo assim, formando uma leitura muito densa, muito, às vezes até um tanto não muito confortável para quem, principalmente para quem não tem muita habilidade com leitura, não tem um costume, não tem uma cultura de leitura, que infelizmente é o caso do Brasil, né? Nós, em geral, nós lemos muito pouco. Então, você vai trabalhar com datas, com números, com fatos, com documentos, essas coisas, acaba, para o espírito geral, sendo um pouco chato. Então, nós optamos por esse formato do audiovisual. Quando nós então entramos em contato com o Rogério Miguel, que se prontificou a ajudar na tradução do livro, porque mesmo quando os livros começaram a tratar de história do espiritismo, citavam bastante o livro Bocuse de Lumière, mas não havia o livro traduzido. Então, as pessoas estavam conhecendo a história do Bocuse de Lumière por terceiros. Então, aí o Rogério disse assim, olha, vamos fazer a tradução, porque a fim de que outras pessoas que não tenham domínio de francês, né? O livro original da Beth Fropo está disponível gratuitamente no site da Gallica, mas em francês. Então, vamos disponibilizar em português, a fim de que as pessoas possam ter o conteúdo completo, né, ao alcance delas no nosso idioma. O Rogério se prontificou a isso, então nós começamos a esse trabalho cooperativo. Fizemos uma primeira edição em 2017 e depois fizemos uma revisão em 2018 e relançamos uma segunda versão, uma segunda edição, dentro de um contexto. E aí é preciso dizer o seguinte, né? No seu convite, Zélia, você falou, né? Temos nos isentar das nossas ideias pessoais. Mas, infelizmente, aliás, ou felizmente, faz parte do jogo, vamos dizer assim, né? Em historiografia, não tem isenção. Todo historiador escreve conforme a sua ótica, conforme o seu ponto de vista, conforme os seus recursos, as suas limitações e frequentemente conforme as suas tendências. Algumas pessoas têm lá colocam lá suas ideologias nas suas versões. É claro que nós procuramos, da melhor forma possível, ser o mais isentos possível, sermos imparciais e procurarmos a verdade das coisas, mas sem a pretensão de que nós vamos conseguir isso pelos nossos tão pobres olhos, né? Então, é a nossa versão. Por exemplo, o Paulo Henrique Figueiredo apresentou a versão dele, o Adriano Calzone, idem. Nós depois nos conversamos, trocamos ideias sobre alguns pontos. Algumas pessoas tomaram rumos diferentes, outros pontos foram revistos. Nós tínhamos um pensamento, eu particularmente, agora estou falando por mim, eu tinha quando eu li a primeira vez o livro, eu tive uma impressão. Quando eu fui fazer a revisão, já foi uma segunda impressão. Hoje eu tenho uma terceira impressão sobre tudo isso, porque novos documentos foram surgindo, novas investigações, a pesquisa progrediu, e esse livro fez com que outras pessoas se dedicassem à historiografia essas novas contribuições aí têm apresentado um trabalho extraordinário, eu diria até revolucionário, dentro do movimento espírita brasileiro e até internacional, porque já estamos aí, digamos assim, respingando lá fora, que as pessoas estão buscando informações sobre isso. Então, tudo isso foi muito interessante e sempre a pesquisa está aberta, continua e vamos em frente, né? Agora o Rogério pode falar das impressões dele. Então, eu tinha costume de pesquisar certas coisas, certos textos, artigos, enfim, em francês. Porque eu estudei francês também, mas perdi muito disso, né? Tinha uma certa facilidade em encontrar essas coisas, né? E, há algum tempo atrás, eu encontrei esse documento da Beth Fropo, né? E fiquei com ele guardado. Né? Mandei para o grupo dos autores espíritas clássicos, né?
E aí começou uma coisa, alguns não conheciam esse documento, né? E me impressionou bastante também, particularmente esse documento, porque, segundo a Berthe Foucault, existem algumas mensagens de Allan Kardec. Se não me engano, quando eu mandei para o pessoal do Autor de Espíritos Clássicos, eu falei assim, você já viu esse documento aqui que tem mensagem de Allan Kardec? A gente não conhecia essas coisas. Eu até então tinha escutado falar, mas não podia imaginar que já tinham acontecido várias interações de Allan Kardec através da mediunidade, né? Trazendo informação para que ele estivesse lá quieto no plano espiritual, organizando, observando, né? Então eu já vinha fazendo algumas coisinhas lá com autores espíritas clássicos, né? E aí, como tem essa facilidade uma certa facilidade de poder fazer a tradução, né? A gente se empenhou também em fazer isso, procurando manter uma fidelidade ao que está escrito, né? Porque essa coisa de tradução ela é uma coisa um tanto ingrata, né? Porque quando a pessoa traduz, em muitos casos, ela coloca o texto segundo o seu ponto de vista. E eu me preocupo extremamente com isso. A gente tem que colocar o que está lá. Mas isso não faz sentido. Mas o autor escreveu assim e é assim que tem que sair. Não é? Depois a gente tenta explicar. Não é? Tenta explicar. E depois dessa primeira edição, não é? Eu observei que a gente tinha ainda cometido alguns detalhes aqui, porque a coisa foi feita, é um documento difícil de traduzir, porque estava em PDF, pela gálica, não é? Tinha um texto que não se conseguia entender, até a gente colocou até no documento original, não é? Falhas e a impressão um pouco suja, não é? E aí eu me interessando um pouco mais ainda por isso, eu comandei a aquisição do próprio texto, que é uma cópia, é uma reimpressão idêntica, não é? A obra acessível da Biblioteca Numérica, que eles chamam de Biblioteca Numérica Gallica, ou Gallicá. É? E aí, em função de a gente ter um texto mais legível, porque aqui não sei se vocês vão conseguir, se eu vou conseguir mostrar, não sei se fica muito pequeno, né? Vocês conseguem ver que é bem mais acessível, né, do que pegar um documento da própria biblioteca. Aí eu comecei a observar que existiu, puxa, aqui a gente não viu isso aqui, e essa palavra não era isso, está faltando essa letra aqui, está borrada, né? E aí foi feita, então, essa segunda edição, né, que deu mais fidelidade ao texto, né? E realmente foi uma surpresa para muitas pessoas, porque eu realmente recebi aqui, eu de vez em quando eu vejo essas citações que a gente tem pelo YouTube, pelo Bing, inclusive, né? E tem uma quantidade enorme de citações de centros, de estudiosos, de pessoas que referenciam hoje esse documento, porque é uma obra que ela não tem paralelo. Não tem paralelo. É um depoimento de uma pessoa espírita interessada, trabalhadora, não é? Fiel, vamos dizer assim, a Allan Kardec, e que trouxe uma quantidade imensa de novidades para o movimento. Não é? Ela fala sobre muitos detalhes. Agora mesmo estava anteontem, eu estava aqui revendo o texto, né? E me recordando aqui, puxa vida, quanta coisa, a gente acaba esquecendo, a gente faz uma coisa e passa para outra, aí aquilo vai para o esquecimento. Quanta coisa esse espírito falou, de depoimentos, não é? Então, é esse o trabalho. Esses livros, inclusive, que o Eli citou, aqueles que quiserem, não é? O Adriano Calzoni, esse é um deles. Tá? O Madame Kardec. Então, onde ele fala também, faz uma série de considerações sobre esse passado, recupera esse passado. Mas dentro desse mesmo documento, Rogério? Não, aqui tem coisas do Gatem, tem coisas do documento, também tem. Inclusive, uma coisa curiosa, não é? Eu estava até relendo isso aqui, o Calzoni, ele fica um pouco em dúvida se essas mensagens
são o mesmo de Kardec ou não. Ele coloca essa posição, é uma coisa interessante isso, né? É bom para a gente saber, não é? E por que ele se surpreende com isso? Por causa das expressões que o Allan Kardec usou. As expressões. Inclusive, a gente relendo essas mensagens de Kardec, que a Beth Fropo incluiu no documento, a gente fica assim, um tanto curioso do Kardec ter tentado, várias vezes, a nível da intuição, acessar a mente da Amélie para mostrar para ela que ela devia tomar uma providência urgente em relação ao que estava acontecendo. E não conseguia. Isso é uma coisa curiosa, isso. Porque a gente fica assim, pensando, mas, puxa vida, por que a Amélie não pegou, com a anteninha dela, não pegou essa vertente, né? E a Amélie, a gente observa nos textos da Fropo, não é? Que ela resistiu até o final. Ela não queria desfazer a antiga sociedade, a antiga estrutura, porque ela considerava ela, vamos dizer assim, entre aspas, sagrada, porque tinha sido iniciada por Kardec, né? Então ela era um pouco avessa a desestruturar isso e montar uma nova União Espírita Francesa, né? Então é uma coisa interessante a gente ver esse debate entre a Fropo e as impressões que ela tem da Amélie e essa resistência, até particularmente dela, em ceder a esse movimento que a Fropo estava propondo, né? Mas, enfim, isso é só uma pitada, né? Tem muita coisa ainda que vai pela frente, né? Então, vamos iniciar o compartilhamento dos slides? Vamos. Aí vocês podem ir explicando, né? Bom, já estou aqui. Bom, eu suponho que esteja aparecendo para vocês, correto? Exato, Sim. está sim. Bom, então vamos lá. Antes que o Eri começasse, eu só queria ir para o Rogério também. Eu estou aqui olhando tudo de lado, porque eu estou com a obra aqui online e a minha está toda tarjada, tudo. Certo. Então, eu acompanho vocês e vou acompanhando a minha aqui. Eu também estou com a minha aqui. Eu também estou. Eu tenho um outro monitor também aqui, bem maior, para me ajudar, porque a vista vai cansando. Na realidade, eu não trabalho mais com laptop, eu jogo a imagem aqui no monitor de 24 polegadas, para mim é muito melhor. Né? Eu aprendi a fazer a mesma coisa, viu, Rogério? Realmente, depois que a gente tem 15 anos, a vista não ajuda mais. Não ajuda, tá certo. Nós estamos aqui também, ó. É verdade, eu também tenho aqui o monitor e realmente é muito mais acessível do que estarmos a ver num simples portátil, sem dúvida. Não é verdade, rapaz? Esses laptops, a tela deles é muito limitada, né? Olha lá, muita luz, né? Tá certo. Bom, então vamos lá. Nós intitulamos a nossa exposição de Beth Fropo, uma ilustre espírita desconhecida. Aqui tem um pouco de ironia, né? É uma pessoa ilustre e era desconhecida. Por que ela é ilustre? Né? É uma ilustre espírita. No conjunto geral, nós vamos descobrir que ela é realmente uma pessoa ilustre, no sentido de importante, e, inclusive, era muito famosa na época dela. Né? Então, num primeiro momento, ela teve uma ação, uma atividade muito firme, muito intensa dentro do movimento espírita, mas, no final das contas, se tornou desconhecida de todos nós, a ponto de ela só ser descoberta pela nossa geração aí por volta de 2015. Né? Então, ficamos esse tempo todinho aí de movimento espírita no Brasil e não tem nada sobre Beth Fropo em nenhum livro para trás. Somente depois da descoberta desse livro que se conheceu a história dela. Mas vamos tomá-la, então, como uma pessoa muito importante para o movimento espírita, apesar de ter ficado desconhecida. Mas agora, felizmente, ela vai aparecer, né? Ou já está aparecendo. Bom, a sinopse dela é que a data é importante para a gente localizar o tempo, né, em que ela viveu. Ela nasceu em 1821, né? Então ela é um pouco mais jovem do que Allan Kardec, viveu também um pouco mais de tempo do que Allan Kardec, né? Viveu cerca de 3 décadas mais, mas assim, viveu na flor da idade dela, né? Na maturidade dela,
ela acompanhou o nascimento do todo o movimento das mesas girantes, os fenômenos chamados do espiritualismo moderno, o nascimento do espiritismo, ou seja, da doutrina espírita kardecista, e viveu uma parte do pós-Kardec. Então, só para nos situarmos, ambientarmos aí a época do tempo dela. Então, foi uma grande ativista espírita, amiga íntima do casal Kardec, foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o centro espírita fundado por Allan Kardec, né? E ela foi cofundadora e, no caso, a primeira vice-presidente da União Espírita Francesa, isso depois da morte de Kardec, né? E que ela se notabilizou pela sua obra Beaucoup de Lumière, que, né, traduzido aqui, Muita Luz, e é interessante. Nós colocamos o título em português, Muita Luz, mas, em parênteses, o nosso título, nós conservamos o título em francês, que é para fazer uma associação direta, porque havia muita citação. O Beaucoup de Lumière, como não tinha tradução, as pessoas, o livro é Beaucoup de Lumière, Beaucoup de Lumière. Então, quando nós usamos o título, vamos colocar a tradução, Muita Luz, mas vamos colocar como parte do título, em parênteses, o título original, que é para fazer essa associação direta. Então, através dessa obra, ela denunciou desvirtuamentos doutrinários dentro do movimento espírita, logo após a desencarnação do codificador do espiritismo. Essa é a sinopse, né? Bom, aí nós podemos perguntar qual é a relevância do estudo da biografia de Berthe Fropo. Primeiro, nós vamos ter um valor historiográfico, vamos aprender mais sobre o desenvolvimento da doutrina espírita. Eu acho muito importante sempre conhecer a história da doutrina, de uma doutrina, porque isso ajuda a fundamentar a própria doutrina. Você sabe de onde ela veio, não surgiu do nada. Não foi uma revelação pronta e acabada, uma psicografia que Kardec recebeu. Não, ela teve todo um processo. Então, conhecer esse processo de formação e de desenvolvimento, porque não é só publicar um livro, não é só publicar as obras, é tocar o movimento, né? Eu sempre digo, Kardec, ele não foi apenas o codificador da doutrina espírita, ele era o líder do movimento espírita. Ele liderou isso. Ele teve que ser marqueteiro, ele teve que ser didático, ele teve que ser um publicista, ele teve que ter muita habilidade para liderar também. E é muito diferente uma coisa é escrever. Tem gente que é muito bom escrevendo, mas não sabe administrar o movimento, não sabe administrar as coisas. Kardec foi tudo isso. Então, não foi só o escritor, aquele sistematizador, não foi a pessoa que didatizou a doutrina. Ele teve que liderar o movimento. Isso é outra coisa que as pessoas pouco compreendem, às vezes, da Allan Kardec. Bom, eu considero muito importante o reconhecimento e a veneração, o respeito, né, histórico, o amor, a dedicação que essas pessoas tiveram, os nossos confrades, porque foram os esforços deles que contribuíram para que a doutrina chegasse até nós. Então, é muito importante reconhecer esses personagens e respeitar, ter uma veneração pelo esforço deles, né? Então, isso, quem quer que seja, contribuiu com a doutrina espírita, merece ser lembrado, merece ser conhecido, né? Então, não é uma adoração, mas é uma veneração, é um respeito, um amor, né? Como nós temos as pessoas que... Eu tenho, por exemplo, uma veneração por todos os meus professores. Quem me ensinou a ler, eu sei o nome dos professores que me ensinaram a ler, me ensinaram a fazer as contas. Então, eu tenho essa veneração por todas essas pessoas. Todas as pessoas que nos ajudaram, como nós temos veneração pelos grandes personagens da história que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade. Então, esse é um segundo valor. A Berthe Fropo, ela é importante porque ela tem uma representatividade, né, na atuação social, sendo ela uma mulher, né? E ser uma mulher no século XIX era uma coisa complicada, né? Era uma efervescência de coisas ali, um turbilhão, e ela não se contentou em ser uma doméstica, uma dona de casa e se esconder da vida. Ela tinha um propósito, então ela teve que enfrentar esse desafio por ser mulher, né? Se hoje em dia ainda as mulheres ainda sofrem muito preconceito, imagina no século XIX. E imagina num ambiente em que envolve filosofia, ciência, religião, que envolve uma série de coisas, né? Então, ela estava lá. Então, foi uma pessoa atuante. Por isso, ela merece ser lembrada também. E ela teve um capítulo especial na vida dela. Ela foi uma das pioneiras na luta contra o tabagismo. Porque lá no século XIX começaram
as primeiras suposições de que o cigarro seria o responsável por uma série de doenças, notadamente as doenças pulmonares. Mas tinha aquela guerra científica, porque tinha médico naquela época que dizia, não, isso é bobagem, e até porque se o cigarro fizer um pouquinho de mal, ele também faz muito bem, porque ele relaxa, a pessoa que tiver... Não existia a palavra estresse naquela época, né? Mas a pessoa estava tensa, negócio, e o cigarro tem essa contribuição, ele acalma a pessoa, ele tem esse fator... Então, tinha essa guerra científica, né, para dizer se o cigarro era realmente um malefício ou não à saúde. Ela já adotou essa postura, ela tinha essa consciência, porque ela sabia que tinha muita gente que estava vendendo a opinião médica ali em torno do tabagismo, mas ela assumiu essa postura e ela então foi muito atuante nessa área também. Além disso, né, é importante a gente conhecer mais sobre os desdobramentos do movimento espírita nas primeiras fases do pós-Kardec, com foco na repercussão até a sua situação atual do fim. Ou seja, hoje nós temos uma informação do movimento espírita. O que nós conhecemos, esse background intelectual e historiográfico da doutrina, é em função dessas contribuições. Então, Berthe Foucault é uma dessas personagens e merece ser estudada por isso. Então, vamos aos dados biográficos dela, né? A Berthe Victor Alexandrine Thierry de Maugret. Como eu já disse, a idade dela nasceu 4 de outubro, no noroeste da França, né? No departamento de Moselle, perto da divisa com a Alemanha e não muito distante da Bélgica. Por que isso é importante? Porque aí tem alguns estudiosos que dizem que vão fazer um estudo do comportamento das pessoas de acordo com a região onde ela mora. Então, Kardec, inclusive, alguns biógrafos dizem que ele tinha uma personalidade mais alemã mesmo do que francesa, né? Diferentemente de um Leon Denis. Então, isso é um aspecto sociológico, não vou entrar em detalhes, mas quem quiser fazer uma reflexão sobre isso, sobre a personalidade dela, a verdade é que dizem que os alemães, o que mora nessa região ali, tinham um espírito mais atuante na questão social. Isso por exemplo, uma característica de Foucault. Não sei se vai ter a ver, né? Bom, a sua família é originária de Fontainebleau, né? Composta de nobres, militares e pintores renomados. Um dos avós dela teria sido um grande pintor da corte da época do Rei Sol, o Luís XIV, lá e tudo mais. Bom, ela foi a terceira dos 4 filhos do casal, né? O Honoré, e ele era militar, né? Aliás, ele era da área militar, natural. A sua mãe era alemã, né? Luxemburgo. Aí ela teve alguns irmãos, os irmãos se destacaram na área médica e militar, aí são aspectos familiares dela, né? Um detalhe interessante, né? A intensa carreira militar do pai dela fez com que, de vez em quando, ele era aliás, destacado para campanhas militares. Só uma coisa, Sim. se não tiver tempo, você pode vir tranquilo, porque aqui, se não tiver, não precisa correr, porque nós podemos fazer um segundo encontro. Certo. Fique tranquilo. Bom. Aqui a gente, assim, não tem muito estresse para essas coisas, não. Pode ficar tranquilo. Se não houver, se o material for grande, como podemos fazer uma próxima oportunidade, tá certo? Tudo bem. Tranquilo. Eu não considero essas coisas assim tão importantes. Eu coloquei aqui na tela, vai ficar salvo, vocês vão observar. E, assim, mas são dados históricos que a gente coloca, que, de alguma forma, serve de informações, de dados, né, historiográficos. Mas, por exemplo, o fato do pai dela ser militar resultou que a família migrasse de um lugar para outro, né, devido à necessidade de comparecer a algumas campanhas militares, né? Então, mas o fato é que, apesar disso, ela teve uma educação primorosa, inclusive, né, na literatura, na parte artística. Ela foi cantora, desenvolveu o canto lírico, né? Porque, como é que a gente sabe disso? Porque depois ela vai fazer algumas apresentações, inclusive apresentações
de cunho filantrópico, né? Em prol, inclusive, em prol da campanha contra o tabagismo. Ela faz apresentações. Nós encontramos recortes de jornal falando de apresentações que ela ia fazer em alguns salões, né? O que aconteceu depois? Por razões políticas, né? A França viveu um momento conturbado ali na década de 1830, né? Teve aí o golpe de Estado lá e tudo mais. O pai dela, que era de uma linha política mais conservadora, acabou tendo o seu benefício cortado, né? Foi perseguido politicamente pelo Louis Philippe, né? Chega a ser demitido do exército e aí a família passa por situação financeira complicada, né? Bom, resultando que ela vai para Paris, aí conhece lá o seu futuro noivo, né? O Augustin José Fropo, de quem ela vai herdar o sobrenome Fropo, né? Ele era um jovem médico com carreira militar, tem os detalhes, a biografia dele é interessante, nós descobrimos muitas coisas sobre ele. Tem muitos documentos da França falando sobre ele, muito mais do que sobre Berthe Fropo. E a partir disso nós vamos descobrindo, seguindo os passos dele, vamos acabar deduzindo aí os passos da Fropo, né? Então ele se formou com 23 anos de idade, concluiu o curso de medicina, defendeu brilhantemente sua tese de doutorado, recebeu algumas condecorações e, por exemplo, uma das formas de se reconhecer que uma pessoa era muito respeitada e tinha muito prestígio era entrar para a maçonaria, né? E ele conseguiu a honra de entrar pela maçonaria, a Grande Escola do Oriente, né? Em 1845. Depois, eles se casaram em 1846. Estava começando ali, nesse período, o movimento das mesas girantes, lá nos Estados Unidos, né? E depois ia chegar na França, né? Então, eles se casaram, mas aqui está uma foto dele, né? Depois ele vai cumprir uma campanha militar na Argélia, fica lá por cerca de 2 anos, né? Donde nós deduzimos que ela tem acompanhado o marido, obviamente. Depois eles retornam a Paris. Ele é, então, nomeado médico do Regimento da Artilharia da Guarda Imperial de Paris, né? Isso já é o imperador Napoleão III, né? Luiz Napoleão, que é o Napoleão III, né? Que já deu o golpe de Estado. Ele foi eleito presidente, mas ele deu o golpe de Estado e se autodeclarou imperador da França. E estava lá em Paris, na Rue de Quesne, né? No centro de Paris. Mas aí vamos estudar a personalidade dela. Enquanto o esposo se destacava na carreira militar, a Berthe se alistava nos movimentos humanitários, inclusive integrando uma associação pela luta contra o tabagismo, como já tinha antecipado, né? E teria sofrido ameaças da indústria do cigarro, inclusive. Ela denunciou isso, mas manteve-se firme na luta, né? Também usou seus dotes vocais, né? Ela era cantora lírica, eu disse, em benefício dos necessitados. Por exemplo, nós encontramos um panfleto com um solo que era em um concerto que ela ia fazer na Capela Militar de Paris, oferecido pelo Marechal, né? Regnault de Saint-Jean d'Angely, né? Olha só. Esse aqui foi um panfleto que nós encontramos, né? Aliás, são 3 eventos aí aos quais ela iria participar, em prol da campanha contra o tabagismo. Bom, ela chega a participar da Sociedade Parisiense lá, né? Junto com Kardec, se torna amiga do casal Kardec, né? Aí, finalmente, Kardec falece, né? E vem, um ano depois do falecimento de Kardec, vem a fatídica Guerra Franco-Prussiana, que foi um confronto bélico entre ingleses e germânicos, com um prejuízo terrível para a França, né? A França sofreu bastante, foi bem estragada ali, sofreu bastante.
E o que aconteceu? Nessa época, o Augustin Fropo, o marido dela, né, ele é nomeado médico-chefe do Hospital Militar de Versailles, em 71, bem exatamente, né, no período da guerra. Ele atendia ali os militares, né, e também ele foi destacado para atender os prisioneiros da Comuna Francesa. E por conta de sua sua gentileza, né, ele foi condecorado com honra, ele recebeu reconhecimento, porque Henrique, desculpa, tem alguém, o Vanderlei quer fazer uma pergunta. Pois não. Pois não, Vanderlei? Vanderlei, boa tarde para você, eu não sei onde você está, no mundo. Em que parte do mundo você está? Vanderlei, você levantou a mãozinha para fazer uma pergunta. Estamos aqui, à sua disposição. O Vanderlei, para quem não conhece, é um grande irmão nosso de caminhada. É o diretor do site Autores Espíritas Clássicos. O Rogério citou algumas vezes. Ele levantou a mãozinha. Quando se levanta a talvez mãozinha tenha sido por engano. Ele deve mas ter clicado ali sem querer. Clicou sem querer ali. Não. Então tá. Desculpa, talvez, porque aqui quando a gente levanta a mãozinha é para fazer pergunta. Não, Marisa? Não. Levantou a mão é para pergunta. Bom, obrigada. Então, naquela confusão toda, ele atendia os militares, ele era médico, atendia os militares, ele era um militar, atendia os seus colegas militares, mas atendia também os prisioneiros dos militares, que eram os parisienses que haviam se rebelado contra os militares franceses, na tentativa de formar ali uma comunidade chamada Comuna de Paris. Ali criou-se uma divisão. Então, eram dois grupos de franceses, mas eles estavam numa rixa terrível. Então, a gente imagina um conflito, era como se fosse dois povos estranhos se degladiando, né? Embora ambos fossem franceses. Mas, então, ele é condecorado pela extrema gentileza com que ele tratou esses comuns, porque não era típico do século XIX, sobretudo homens, ser muito delicado com os outros. E ainda mais com adversários políticos. Aliás, adversários de guerra, né? Porque eles estavam em pé de guerra. O Augustin era um militar, né? Então, do outro lado, tinha as pessoas que estavam montando uma rebelião lá e era contra os militares e atirava para matar. Não tinha brincadeira. E ali, na prisão, essas pessoas foram tratadas com dignidade. É típico de um médico? Mas esse era o procedimento de todos os médicos ou da classe médica daquela época? Não, não era. Tanto é que ele recebeu esse reconhecimento especial, né? Recebeu a Comanda Legião de Honra, que era a mais alta condecoração da época, né? Então, ele vai falecer em 1885, bem na época em que a Berthe Fropo estava ali envolvida com o movimento espírita pós-Kardec. Então, ele desencarna, deve ter sido uma perca muito grande para ela, né? E ela passa a viver da pensão militar dele. Então, problemas financeiros, provavelmente, ela não teve, né? Ela tinha suas rendas, tinha sua casa lá na Vila de Segui, era vizinha da viúva Kardec. Inclusive, é ela que vai socorrer, né, a viúva Kardec nas principais dificuldades que a viúva teve no tocante às atividades espíritas. Por falar em atividades espíritas, vamos ver aqui. Sua iniciação espírita é desconhecida, né? Nós não sabemos quando ela se tornou espírita, conheceu, não temos informações sobre isso, mas sabemos que ela foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e se tornou amiga íntima do casal Kardec. Inclusive, depois do falecimento do codificador espírita, Fropo foi a grande sustentação da viúva Kardec, como eu disse, né? Elas eram vizinhas ali na Vila Seguir, que é uma vila atrás do Museu dos Invalides, né? Do Museu dos Inválidos, que é do Exército. Hoje é ali pertinho da Torre Eiffel. Na época não tinha Torre Eiffel. Era periferia de Kardec, quase uma zona rural, né? Mas eles já estavam bem habituados ali, viviam
relativamente bem. Aqui temos documentos que foram encontrados agora recentemente. O nosso amigo Adair Ribeiro adquiriu esses documentos lá na livraria que foi do Le Marie, lá em Paris, lá na Rue Saint-Jacques, né? Ele adquiriu esses documentos que são listagens, são atas e listagens das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em algumas delas, tem a lista das pessoas que participavam daquela sessão. Kardec anotava quem participava, todas as pessoas que iam para a reunião. E tem o nome da Betty Foucault lá, Madame Foucault, em algumas dessas listas. Ou seja, ela participou de várias sessões, participava regularmente das sessões, pelo menos ali no ano de 1864, 65, conforme os documentos atestam aí. Então, nós, seguindo o rastro dela, nós vamos tomar informações ali das suas atividades espíritas. No livro dela, ela vai narrar como foi a morte, por exemplo, da Madame Foucault, né? Aliás, da Madame Kardec, da viúva Kardec, da Amélie Gabrielle Baudet, né? Então, ela conta, né? Enfim, em 21 de janeiro de 1883, tive a dor de perder minha amiga. Na sexta-feira 19, levantando-se da sua cama, ela teve uma tontura, caiu e, batendo a cabeça no canto do mármore da sua cômoda, perdeu a consciência. Ajudada pela empregada, pude levá-la de volta à cama, mas, pela expressão de sua boca, vi que havia ali uma congestão cerebral. Fui procurar um médico que me declarou que ela estava perdida, ou seja, já estava morta. Por essa declaração aqui, dá para sentir a intimidade que ela tinha com a casa dos Kardec. Ela entrava na casa, entrava e saía como uma pessoa de casa, né? Lidava ali com a senhora Kardec como uma pessoa muito próxima, né? E ela mostra a dor, o pesar de ter perdido a amiga, ela declara isso. Então, todos esses elementos, né? Porque para você fazer a historiografia, a história não é contada, aconteceu assim, não. Você pega os documentos e vai somando as peças, vai fazendo as deduções e vai criando, então, o enredo, né? Então, esse aqui é uma declaração importante, porque a gente vê a intimidade da Betty Foucault Desculpa, você falou do senhor Adair Ribeiro, os documentos que ele conseguiu na livraria na livraria é referente a Foucault ou outra ou um todo? É isso que eu não entendi direito, porque sim. Tá, você fala muito rápido e às vezes eu não consigo. Tá. Então vamos lá. O Kardec, como se sabe, ele estava preparando, inclusive para ser ali na Vila de Segui, ele tinha um terreno enorme lá, ele pretendia construir ali uma espécie de quartel-general espírita, onde ia ter um salão de reuniões da Sociedade Parisiense, ele pretendia construir até algumas salas de atendimento para atendimento médico, social. Ele queria ali construir também uma biblioteca espírita para que as pessoas fossem lá pesquisar, estudar. Ele queria também construir lá um museu com todos os documentos espíritas que ele estava guardando, as comunicações, as obras básicas, tudo mais, além de um asilo e outras coisas. Ele tinha a pretensão de construir ali a sede do espiritismo. Então, ele foi guardando ali os documentos, as anotações deles, as psicografias que ele recebia, as atas da Sociedade Parisiense Espírita, as cartas, porque quando ele recebia as cartas, né, as pessoas escreviam para ele, e ele respondia, ele guardava uma cópia, inclusive, da resposta dele. Então, ele recebia uma carta, ele guardava uma cópia do que ele respondia a pessoa, guardava uma cópia, e ia arquivando esses documentos. Quando as pessoas mandavam para ele, Kardec, eu recebi uma mensagem de São Luís, em tal lugar, mandava uma cópia para ele, ele arquivava, ele fazia as anotações, isso aqui prova, aí ele ia fazer anotando. Por exemplo, quando ele estava preparando para escrever um livro, né? Por exemplo, quando ele estava se preparando para escrever O Céu e o Inferno, né? Ele já tinha escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, já tinha escrito o Livro dos Médiuns, ele já tinha escrito o Livro dos Espíritos. Mas nós vamos lembrar que, ao longo do tempo, ele vai também fazendo a revisão dessas outras obras, ao passo que ia preparando as outras. Então, ele ia anotando, isso aqui
ele pegava uma comunicação e falava assim, isso aqui possivelmente para revisão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui vai para a Revista Espírita. Isso aqui vai para... Ele ia preparando. Isso aqui vai para a obra nova. Então, ele tinha uma série de documentos e ele foi arquivando isso. Depois que ele faleceu, Madame Frappeau entregou esses documentos à associação que ela criou, que ela deu o nome de Sociedade Anônima para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Ao longo do tempo, foi mudando o nome. Porque essa associação foi necessária ser criada, porque como ela ia destinar as obras de Allan Kardec materialmente, ou seja, os direitos autorais, ela não poderia fazer isso para a sociedade parisiense, porque a sociedade parisiense tinha a documentação que ela tinha não permitia ela receber dinheiro, acumular dinheiro, ela precisava criar, entre aspas, uma empresa mesmo. Então, ela precisou criar uma associação anônima financeira mesmo. Aí ela criou essa outra associação, depois da morte de Kardec, que foi a Associação Anônima. Vamos simplificar, então, por Associação Anônima, que é a entidade que ia receber, inclusive, a herança de Kardec e da própria Amélie, assim como os documentos, os direitos da Revista Espírita e etc. Então, ela criou todos esses documentos. Esse documento foi criado, foi entregue ali. Depois a gente sabe que quem tomou conta lá na frente, né? Primeiro foi o Delian, depois veio o Leymarie, depois veio o filho do Leymarie, aliás, depois veio a mulher do Leymarie, depois veio o filho do Leymarie. Então, finalmente, esses documentos ali que Kardec tinha guardado, essa grande montoeira de documentos, esse grande acervo espírita, o que aconteceu? Parte deles, em um determinado momento, começou a ser vendido, depois da morte depois da morte de Leymarie. O Leymarie não vendeu esses documentos, mas provavelmente a mulher dele não. Nós vamos descobrir que o filho do Leymarie, o Paul Leymarie, começa a vender parte dessas obras, supostamente porque havia uma perseguição lá, tem toda uma história, né? Mas o fato é que é o seguinte, a família Leymarie montou uma livraria que existe até hoje com o nome Livraria Leymarie. E eles começaram a vender esses acervos de Allan Kardec. Grande parte desses acervos veio parar aqui no Brasil ainda no século passado. Teve um brasileiro, um paulista aqui chamado Canuto Abreu, ele foi na França e comprou uma grande parte. Ou ele comprou ou ele ganhou. O fato é que ele trouxe um grande acervo, uma grande parte desse acervo que era de Allan Kardec. Ele trouxe manuscritos, ele trouxe cartas, ele trouxe anotações do próprio Allan Kardec, que hoje está na mão da entidade chamada aqui Casas André Luiz, né? A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, cuja direção hoje está na mão do Paulo Henrique Figueiredo. E é uma pena que esses documentos não estejam sendo publicados não é do SEDOC, né, Marisa? Esperava. Hã? É do SEDOC, não é? SEDOC. Sim, o SEDOC é um departamento dentro da FEAL. O Centro de Documentação de Obras Raras. Isso. Na verdade, esses documentos pertencem à Fundação Canuto Abreu, que foi criada pelo o filho do Canuto Abreu e agora é administrado pelo neto do Canuto Abreu, né? Então, os documentos estão emprestados à FEAL para que eles possam trabalhar esse material e distribuir. Mas eles pertencem ainda à Fundação Canuto Abreu, que pretende construir um museu, não sei. Nem eles sabem direito. Mas o fato é que parte desse arquivo foi parar na FEAL. Uma segunda parte acabou sendo vendido, né? Começaram a vender. Então, espalhou, se perdeu. Dessas partes que foram vendidas, algumas foram parar nas mãos do João Meia. Aliás, o João Meia comprou esse material. Quem foi João Meia? João Meia era um rico suíço que foi para a França, se tornou espírita e foi para a França. E ele gastou quase a herança dele todinho, todo o dinheiro que ele tinha, ele era muito rico. Ele gastou todo esse dinheiro dele, praticamente todo o dinheiro dele, investido no movimento espírita.
foi um grande João mecenas do Meyer? espiritismo. João Meyer, né? João Ah, Meyer. João Meyer, né? acho. João Meyer. Então, ele comprou os direitos da Revista Espírita do filho do Le Barry, por exemplo, comprou parte do material, montou a famosa Maison des Espírites, né? A Casa dos Espíritas, né? A Mansão dos Espíritas, né? Lá na Rua Copernic, em Paris. Então, investiu em uma campanha de palestras, de livros, montou uma editora, distribuiu a Revista Espírita de graça, começou a distribuir. Ele gastou muito dinheiro para tentar alavancar o movimento espírita na França, isso nos anos 1920. Né? 1920. Apoiou, patrocinou viagens do Leon Denis e de outros palestrantes espíritas à época, Gabriel Delane, investiu em outros institutos de pesquisa científica, que ele achava importante que a ciência provasse o espiritismo. Então, ele foi um grande mecenas do espiritismo. Então, parte desse material ele comprou do Le Barry, do filho do Le Barry, e acabou indo parar lá no sul da França, pelo Forestier, que foi o seu sucessor, e esse material hoje acabou indo parar nas mãos do Charles Kemp, que está fazendo um trabalho sensacional, recuperando esses documentos e divulgando também, junto com a FEAL, no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que criaram o projeto Allan Kardec. E a terceira grande parte desses documentos, desse acervo, foi comprada por um cara sensacional, que é o Adair Ribeiro, que eu considero um grande mecenas espírita. Ele comprou grande parte desse material, correu atrás, foi na França e trouxe grande parte desse material para o Brasil. Essas Então, cartas. todo esse material do John Marie, não sei como é que ele se chama, eu não sei em francês. Sandro, escreve, por favor, em francês. João Meyer? João Meyer. O do João Meyer E foi o parar no Adair Forestier. Ribeiro se juntaram com que eles também, com que o Charles tem. E foi. Então, primeiro, o material do João Meyer foi parar no seu sucessor, levou. Na época que o João Meyer faleceu, quem assumiu os trabalhos do João Meyer foi o Forestier. Aí veio a perseguição dos nazistas. E eles chegaram até a invadir a Maison des Espírites, lá na França, que era onde esse material estava guardado. Só que antes que os nazistas chegassem lá, parte desse material foi levada às escondidas para o sul da França, que hoje está na mão, que felizmente chegou às mãos do Charles Kemp. Essa é uma parte. A segunda parte, como eu disse, antes até mesmo do João Meyer, foi o Canuto Abreu que trouxe para o Brasil. E a terceira parte, que sobrou, que estava lá ainda na Bíblia, estava lá na livraria Ley-Marie, que foi de onde o Adair Ribeiro comprou esse material. Esse material estava jogado às traças lá. Então, quando eu estive na França em 2017, infelizmente eu não tive a sorte de encontrar nenhum dia essa loja aberta. Eu fui várias vezes lá, estava fechada. E até o pessoal me fala, o administrador dessa loja aí, de vez em quando vem aí, não é sempre não. É uma livraria que fica ali na rua que vai para Sorbonne, na Rue Saint-Jacques, né? Não fica distante ali da Notre-Dame, do centro de Paris. Na direção, a Rue Saint-Jacques vai direto para Sorbonne, a universidade. Então, lá tem essa biblioteca, inclusive essa livraria, né? essa livraria, tem uma placa lá indicando que é uma livraria de esoterismo, de ocultismo. E eles vendem lá livros de tudo, de tudo quanto é espiritualismo. Né? E esses materiais, na verdade, estavam jogados no porão dessa loja. Então, por insistência, até do Charles Kemp, inclusive, que foi lá também, pediu para que o dono dessa loja desse uma vasculhada para ver o que ele ainda tinha de Allan Kardec. E nem ele sabia disso, material. Esse material estava escondido lá nas caixas, lá no porão. E ele achava que era papel velho. E aí foi que ele achou esse material e resolveu vender. E daí conseguiu comprar. O Charles sempre pegou uma parte ainda desse material, mas o
hoje o Adair pegou esse material e está disponibilizando isso livremente para todo mundo. E é um cara sensacional. É uma dessas pessoas que o Espiritismo me presenteou, uma amizade especial. E aí ele começou a trabalhar. Junto com ele, outros grandes amigos, que eu também tenho a honra de dizer que são meus amigos, o Carlos Sete Bastos e a Luciana Farias. Esses três se juntaram porque eles foram convidados a colaborar lá no material da FEAL, e eles se encontraram lá e fizeram... se tornaram amigos, e então eles começaram a se debruçar sobre esses materiais. Então, essa é a origem desses documentos de Allan Kardec. Agora, no meio disso tudo, vários se perderam, com certeza. Inclusive, por exemplo, os originais dos livros, né, de Kardec, né, porque ele tinha que escrever à mão para mandar para a gráfica, etc, etc. Mas eles conseguiram grande parte desses materiais. Né? Satisfeita sobre a origem desses documentos? Estou indo, porque é bom que seja esclarecido, porque estamos Sim. falando muito sobre Canuto Abreu. Eu vi também no site que os clássicos que eu não vi, eles têm lá esclarecendo sobre alguns documentos. Então, eu não entendia como tudo isso foi parar na mão das pessoas assim, entendeu? Porque, inclusive, eu não... Aí, hoje, felizmente, o que aconteceu? A FEAL pegou esse material do Canuto Abreu e começou a fazer uma certa divulgação, mas não estava andando. O Adair tinha o material dele, o Charles Kemp tinha o material dele, cada um estava publicando. Aí o que eles se resolveram, né, muito por incentivo do Charles Kemp e do Adair, conversaram com alguns amigos estudiosos do Espiritismo, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eles criaram um núcleo de estudo científico a respeito de pesquisas espíritas dentro da faculdade, e aí então eles ofereceram para criar um portal que pudesse agregar todos esses materiais num lugar só, de modo a facilitar a divulgação e o acesso do público em geral. E hoje nós temos então o chamado Projeto Allan Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, o Adair, ele pega o material dele, aí ele faz a transcrição, ele faz a tradução, não ele, eu estou falando, ele tem uns amigos que contribuem, na medida do possível, várias pessoas vão ajudando, então ele pega o material, traduz, copia, faz as pesquisas, faz a contextualização, manda lá para a universidade e eles publicam. A mesma forma, o Charles Kemp está fazendo com o material dele, que ele tem lá, é muita coisa ainda, não deu tempo ainda traduzir, transcrever tudo. É um trabalho complicado, porque alguns textos aí é de difícil leitura, né? É um texto de quase 2 Porque séculos. o Charles escaneou, não é isso? Os documentos. Sim, mas aí você tem que fazer a transcrição. Primeiro você tem que decifrar o que está escrito. Está escrito em manuscrito, né? É uma coisa complicada. Kardec, ele não tem uma letra muito bonitinha, não. Ele tinha que escrever rápido, né? É a característica de quem escreve rápido. Ele tinha que... Não dava tempo de ficar desenhando a letra, não. Então, algumas coisas ele abreviava. Então, tem toda uma ciência para decifrar Allan Kardec. Além porque ele ia fazendo as chamadas metadatas, ele ia fazendo as anotações. Ele pegava uma comunicação e ele ia escrevendo, fazendo associação. Isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá, isso aqui se relaciona com isso. E ele criou uma série de códigos ali e que agora estão sendo decifrados. Então, tem toda uma problemática. Primeiro, você decifrar o que está escrito, né? Transcrever, aí depois você vai traduzir, aí tem que contextualizar, porque algumas coisas que Kardec fala da época precisa ser contextualizado. Porque, por exemplo, quando ele fala ciência, na época de Kardec, ciência era uma coisa. Hoje, ciência é outra. Então, quando a gente vai traduzir Kardec, as pessoas dizem, mas Kardec falou que o espiritismo é uma ciência. Então o espiritismo é tipo astrologia, astronomia, é tipo matemática? Não. Ciência, na época de Allan Kardec, significava puramente conhecimento. Tanto é que ele vai chamar frenologia de ciência. Nunca foi ciência. Ele vai chamar astrologia de ciência, no sentido de conhecimento, né? Então, tem toda uma contextualização que você precisa fazer em torno disso. Não é fácil. Lidar com história não é fácil. Mas nós todos estamos aprendendo a lidar com isso. Isso que é gostoso, né? Não tem nada perfeito. A gente erra muito,
mas estamos aprendendo, todo mundo está aprendendo. Desde que você tenha a mente aberta para continuar aprendendo, se for preciso rever seus conceitos, né? Porque a gente faz uma suposição, a gente entra, pega um documento, faz uma suposição, depois vem um outro documento, desmente aquela sua primeira suposição, te força a pensar diferente sobre, e é assim que a gente vai crescendo e vai evoluindo, não é? Pronto? Obrigada. A Marisa está fazendo uma pergunta, quer fazer uma pergunta. Pois não. Na realidade, é mais uma colocação, né? Que a FEAL, através do CEDOR, está fazendo também um processo maravilhoso de tratamento de todos esses documentos, né? Esses documentos precisam ser, primeiro, né, os de Canuto, inclusive, criteriosamente analisados, tratados, está sendo tratado, claro, todo com uma ambientação, contextualização, inclusive de temperatura, tudo aquilo que a gente sabe que a preservação dos documentos requer, né? Sim. E também em relação, né, à divulgação das cartas, o trabalho, como você bem disse, é muito criterioso, primeiro porque a letra de Kardec é uma letra difícil, que mesmo quem sabe o francês, quem lê francês, quem escreve, até nós identificarmos o S de Kardec, o R de Kardec, o S às vezes parece S, mas não é S, enfim. E além disso, né, além da transcrição, a tradução que deve ser absolutamente fidedigna. Por quê? Nós não podemos cair num anacronismo. Nós precisamos fazer a tradução à época de Kardec, né? Porque o francês, nós sabemos, e isso é colocado muito objetivamente através de Emmanuel Dutra, que traduziu o livro O Céu e o Inferno, nós sabemos que o idioma francês, ele tem, como todo idioma, várias nuances do tipo, existe o francês literário, clássico, erudito, existe o francês que é falado em casa, que é coloquial, que são, entre aspas, né, como se fosse, não é gíria, estou usando aqui uma palavra que não me vem agora à mente, mas enfim. Então, é muito importante, né, esse critério absolutamente científico e fidedigno para não se fazer, porque vou dar aqui um exemplo corriqueiro, não é como a gente pegar um livro e para saber do que se trata, joga no Google Tradutor e pronto. Não, né? Porque requer uma adequação profunda e absoluta de contextualização. Então, é um trabalho árduo, vai levar algum tempo, mas, em compensação, realmente é um presente para todos nós, a partir do momento em que esses documentos vêm à tona, trazendo tanta luz na doutrina espírita, assim como a nossa querida Beth Fropo, né? Que quem diria eu, nos meus 71 anos, espírita desde os 14 anos, um dia ia ver tudo isso surgindo à tona, né? Essa história maravilhosa, essa historiografia, esse Kardec que nós não conhecíamos, e eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu, particularmente, fico aborrecida quando as pessoas dizem o codificador. O codificador. Kardec foi muito mais do que isso. Muito mais do que isso, né? Então, é necessário nós engrandecermos Kardec, no sentido não de idolatria, mas de reconhecimento do trabalho magnífico que ele fez. Assim como Beth Fropo, que tanta contribuição trouxe para nós também. E o importante é que eu estou vendo que todos estão se unindo com um único objetivo. Sim. Se, por exemplo, como você falou, o Adair, o Charles nós conhecemos, isso não é problema, estão se reunindo, unidos, para chegar a este objetivo. Porque a cada segundo, cada vez que está sendo traduzido, estudado e analisado, todos os livros que foram escritos antes tem que ser renovado, serem atualizados. Eu preciso também acrescentar, né, como a nossa amiga falou, né, eu só não entendi bem, 71 anos, é isso? Essa parte aí eu vou ter que confessar que assim, não dá para acreditar. Tem certeza? 71 anos?
Eu sou Não, da não é safra de 51, Eri. Qual é a marca da água que tu bebe? É aqui de Itatiba. Meu Deus, vou morar em Itatiba. Porque se eu chegar aos 75, 71 anos, com essa beleza aí, com essa juventude toda aí, né, tô bonito, hein? É a doutrina espírita que nos faz assim. Agora, então, você falou uma coisa importante também, a conservação física dos materiais. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer, de ver alguns documentos pessoalmente, né? E assim, do século XVIII para cá, o papel se desgasta, então tem que ter todo um cuidado, claro, tem todo isso. Agora, e principalmente no caso do CETOC, lá da FEAL, é porque eles estão lidando com material que nem é deles. Eles têm que ter um cuidado especial, porque, pelo que eu sei, é um material emprestado, é uma concessão que pertence ainda ao pessoal da família do Canuto Abreu, que ainda não sabe o que vão fazer isso. Então, é difícil. O Adair, ele comprou, é dele, ele fala o que ele quiser. Ele pega aqui, mostra para cá, ele mostra para... Olha aqui. Entendeu? Então, eu até tenho... O Adair chegou até me presentear aqui com a peça original aqui. Então, assim, todo esse material, agora, felizmente, está sendo concentrado e disponibilizado, gente. Isso é muito importante. Então, por isso que assim, porque a gente sabe que ao redor do mundo tem muita gente que tem um verdadeiro fetiche, paixão por colecionar coisas particulares. Aí eles compram e guardam, ou no máximo coloca ali uma exposição aqui ali. No caso do Adair, que é uma coleção particular, é dele, ele gastou com o dinheiro dele, né? Então, ele pega esse material, ele podia fazer o que ele quisesse, mas o que ele está fazendo? Está levando para cá, está mostrando para outro, está expondo, ele está colocando à disposição de todo mundo. Então, é uma abertura. Ele está fazendo isso por amor à doutrina também. Então, o cara para mim, uma virtuosidade, uma virtude o que ele está fazendo, né? O Charles Kemp também adquiriu alguns documentos, buscou esses outros documentos lá e está disponibilizando. Agora, temos que agradecer a família do Canuto Abreu também, né? Que agora está dispondo esse material para todos nós. Interessante que eu tentei acessar esse material antes dele ir para a FEAL e não tive acesso. Ele esteve na mão da FEB aqui, não sei se vocês sabem. Aqui em São Paulo, a FEB estava administrando um museu que foi o Dr. Paulo aqui em São Paulo, um outro grande mecenas espírita, montou um mini museu aqui em São Paulo. Ele não tinha muito a ser, mas era uma iniciativa interessante. E esse pessoal do Canuto Abreu cogitou até entregar esse material para esse museu espírita. E aí a FEB entrou no meio e tentou se propôs a administrar isso tudo, a coisa não andou. Nessa época que ainda estava com a FEB, eu tentei acessar esse material e não consegui. Né? Então, foi uma coisa assim, infelizmente, ficou... Mas foram devolvidos integralmente? Esses documentos? Sim, foram integralmente. Marisa? Pois não. Terminou, Renê? Terminou? Sim, pois não. Tá. Marisa, você tocou umas questões aí muito importantes, essa questão de tradução, né, Marisa? Você falou aí do ambiente em que o livro foi escrito, as ideias vigentes na época, né? O emprego das palavras que naquela época tinham um significado e agora, passados décadas e décadas, tem outro, né? Então, esse é um cuidado, mas é que algumas traduções não obedecem, sabe? Sim. A pessoa, como às vezes, não é colocar no Google e ver o que dá. Não, tem gente que faz próximo disso. Aí você começa a ver o texto e analisar, ele comete várias falhas. Por quê? Porque não tem revisão. Isso é uma coisa muito importante no Brasil. E a gente observa que nessa ânsia de apresentar novidades para o movimento, as pessoas querem ser as primeiras a fazer a tradução. E aí comete uma série de equívocos, porque não tem revisão do texto. Mas tem uma ideia, Marisa, você estudou francês, você falou, não é? E os outros também. Vocês, quando pegarem uma tradução, eu não sei se vocês leem as obras de Kardec no original, né? Sim. Ou se vocês... Lê no original?
Ah, Leia, então tá bom. leia. Sandro, você está lendo no original também? Eu, eu, Eu eu, eu uso os dois. Eu leio, uso os por dois. exemplo, leio em português e depois leio em Isso. francês para ver se E- coincide. Até Exatamente. porque, né, Ah, Rogério, muitas ah, vezes nós vamos encontrar uma tradução e quando bate esquisito no nosso coração, sim. Kardec não deve ter escrito isso. A gente vai no original, A gente vai. sim, Pois é, mas a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Eu falo para vocês que até as traduções da FEB têm sim, erros. sim, Da sim, sim, FEB, sim. né? Rogério, Inclusive, eu vou contar uma oi. coisa para você, para todos, né? Mas Ah, assim, recentemente eu fiz um trabalho em ah, que eu comparei uma edição de um determinado livro ah, no francês original aham. com duas traduções. E eu quase caí de costa das barbaridades que tinham de. Não, Então, na realidade, nós vamos encontrar várias coisas, entre elas, viés de raciocínio tendencioso, querendo, isso, exatamente. querendo É fazer isso aí. valer determinada vertente aí, né? Vou De dizer, entendimento pessoal da pessoa, do indivíduo. exato. E O isso é pessoal dele. terrível, porque né, tem que ser imparcial, tem que ser a doutrina espírita tem que ser mantida na sua fidedignidade, né? Isso. E às É. vezes encontramos, eu cheguei a achar erros grosseiros, né? É, De física traduzido por psicologia, embora as duas palavras isso. sejam É, parecidas, né? é, Então é é. terrível, é Os terrível. advérbios também, mas os advérbios, eles erram os advérbios. E aí o que acontece? Olha que coisa interessante, né? Vocês estão estudando, a gente divide isso com vocês, não é? A gente já assistiu discussões intermináveis sobre o que Kardec escreveu, porque estão Sim, pegando uma tradução. Aí o sim, tradutor botou um advérbio errado. Era, frequentemente, ele botou às vezes. Aí exatamente. o grupo quer explicar esse às vezes em função do que ele conhece. É, E aí é, inventa uma explicação que não existe por conta de uma tradução errada e ficam ali discutindo, discutindo, chegam a uma conclusão errada. Por quê? é. Porque já que está escrito assim, tem que ser assim. Então eu Pois tenho é, que encontrar uma explicação para isso. Mas claro, não, o claro. tradutor errou. É isso Nossa, aí. pelo menos Porque, ó, pelo eu que eu estou sempre vendo, no digo, futuro vamos ter que ter em francês e em português, futuramente, porque dessa forma, Olha, Zé, imagina como é que está lá o Sandro eu, vendo eu, essas coisas, né, Sandro? eu coordeno eu dirijo um curso de estudo também, como vocês, não é? O estudo aprofundado, que a gente chama aqui, e agora nós estamos estudando o Livro dos Espíritos de novo, de novo, né? E com o tempo, toda vez que eu coloco um texto para apresentar para a pessoa, eu vou no francês. E aí começa a Exatamente. vir o negócio. Aí começa a vir, não, peraí, isso aqui não está aqui. Inclui palavra, tira palavra, ao meu prazer. Né? Isso Sim, nas traduções mais tradicionais. E a gente fica assustado com uma coisa dessa. Eu vejo assim, nós brasileiros, nós não temos esse cuidado com a literatura. Não temos. Não, isso é fato, não não temos. faz parte do nosso repertório, né, Não faz Rogério? parte, não faz parte. Uma tradução como essa devia ter ali revisto por alguém, ou uma, Perfeito. duas pessoas, porque a pessoa comete equívoco, ela está distraída, às vezes faz intencionalmente, às vezes não. Mas aí passou isso para o povo não tem como julgar e assume que aquilo é verdade. Então, é um trabalho delicado. Né? até porque eu sempre digo o seguinte, né? Eu penso que o a verdadeira obra é a que o autor escreveu. Com É, certeza. Toda tradução é uma nova obra. É uma nova. É, Gente, aí eu agora também vou fazer uma certa defesa de muitos dos erros dos tradutores. A coisa não é tão simples, né? Você verter de um francês para português, algumas coisas são muito complicadas. Tem algumas expressões que funcionam em francês que não funcionam ao pé da letra se você traduzir para o português. Tem algumas expressões que Kardec usou que hoje em dia não são mais recomendáveis. Então, por exemplo, ele escreveu lá que ele usava muito o verbo vulgariser, né? Vulgarizar. Hoje é uma palavra que você não pode traduzir para o português. No sentido de Kardec,
esse vulgarizar era o que vulgarizar funcionava no português do século XIX. Significava popularizar. Se hoje você dissesse, vamos vulgarizar a doutrina espírita, Claro, é claro. outro sentido. Aí sem contar as expressões idiomáticas, Kardec, ele cita, como é próprio, por exemplo, da Revista Espírita, ele vai citando os noticiários da sua época. Então, ele vai citar uma expressão de determinado lugar, ele vai citar um personagem que as pessoas não compreendem. Daí, muitas vezes, realmente é necessário você colocar uma nota no rodapé. Olha, Kardec aqui está se referindo a tal personagem, que hoje não é mais conhecido. Né? Mas isso é fundamental, Eri, sim. e para isso precisa ser especialista. Então, não só. E aí, assim, você não precisa ser um bom tradutor. Você precisa também ser um bom conhecedor da doutrina, cruzar Sim. as informações, porque é aquela coisa. Por exemplo, eu faço traduções das obras de Kardec, e porque eu me atrevo a isso, eu digo, é um atrevimento, mas eu tenho um certo conhecimento da doutrina, né? Pelo menos todas as obras de Kardec eu já li. Então, eu posso fazer um cruzamento de uma informação com outra. Se eu contrato, por isso que a FEAL, por exemplo, não pode, nem o Adair, nem o Charles Quer, pode contratar simplesmente um tradutor qualquer de francês para inglês. Porque é a mesma coisa, por exemplo, se você vai traduzir uma obra de cunho científico, você vai procurar um tradutor que seja especializado nessa área de ciência, porque ele entende aqueles verbetes, aquele jargão, aquele vocabulário próprio daquela coisa. Então, é toda uma complexidade. Não é fácil. Além do que, nós estamos tratando de uma doutrina extremamente complexa. Exatamente. Você está falando de coisa de outro mundo. É muito acima de nós. Então, por exemplo, eu me incomodo muito, por exemplo, hoje em dia aqui no Brasil, eu já entrei em vários debates com pessoas sobre isso, assim, tem muita gente dizendo que é o que não é. O espiritismo é isso. A verdade, finalmente, a verdade é essa. Gente, não é tão simples assim. Nem Kardec dizia que era simples. Eu até brinco, eu digo assim, o espiritismo é simples, mas é complexo. Ou seja, quando você entende, passa a ser simples. Mas a dificuldade, a complexidade, até você entender... Então, por exemplo, para mim, a coisa mais simples do mundo é entender a lei de reencarnação. Mas existem tantas nuances em torno, né? Que para eu chegar à simplicidade de compreender, eu vou precisar passar por uma complexidade de estudos no entorno da reencarnação. Para eu entender o que é a justiça da reencarnação, a utilidade da reencarnação. Não basta eu simplesmente saber, você nasce aqui, morre e vai renascer. Não é simples assim. É simples depois que você entende tudo. Mas são tantas coisas que eu digo. Aí, você vai fazer um trabalho de tradução, né? Claro, eu acho até as pessoas exageram muito nas estatísticas. Tem muitos tradutores mal intencionados. Eu até acredito que possa haver, mas eu acho que são muito poucos. A maioria, a grande maioria, é pessoas que talvez não tiveram o material adequado, porque até pouco tempo atrás, hoje é fácil, né? Você vai lá na Gallica, está a obra de Kardec todinha lá. E ali é fidedigno, porque ali é um depósito legal, foi feito, é registrado. Mas antigamente a gente tinha que fazer tradução de terceirizado, então não era fácil. Então, assim... Eri, eu vejo assim, além disso, né, não é foco aqui hoje, mas é só para pontuar, eu vejo um agravante maior ainda. É o dogmatismo religioso que nos acompanhou durante anos na doutrina Não espírita. só religioso, mas tem o dogmatismo científico também, tem o dogmatismo filosófico. Sabe? Então, isso. Essa é outra briga boa, né? Porque, por exemplo, tem assim, gente que tem uma dificuldade de compreender, o termo ciência de Kardec. Não é a ciência hoje, não é a ciência de hoje, é outro tipo de ciência. Então, por exemplo, aí é o que eu falei, a gente vai entrar numa complicação, vai desfocar a coisa. Mas, tá difícil? Pois não. Se vocês acham que está difícil, então vamos fazer assim. Tem o brasileiro, que traduz do francês para brasileiro. E depois tem o português, que traduz de brasileiro para português. Estão a ver a confusão que está a dar. Porque tem coisas... Então, eu por acaso tenho estado a acompanhar, porque eu tenho as obras traduzidas em brasileiro,
tenho em português do Brasil, tenho os originais em francês e tenho as obras em português de Portugal. Então, porque às vezes não bate, as coisas não batem. E é verdade que nas traduções portuguesas, eu acho que a acentuação do dogmatismo religioso ainda é mais como o sagrado, como a parte heterónima está tão vincada que é verdade que às vezes é muito mais fácil tirarmos diretamente do francês, pronto, acabou a conversa. Às vezes é verdade. Não, assim, ó, se você quer ler a obra verdadeira, leia o autor, né? Exato. Leia o autor. Agora, o problema é assim, né? Mas também a gente não podemos ser tão extremistas. É graças à existência da tradução que nós conseguimos ler. Porque imagina, se não existisse o tradutor, como é que nós chegaríamos hoje a ler Sócrates, Platão, Fenelon? Como é que nós iríamos Kardec, Shakespeare? Todo mundo teria que ser poliglota. Exato. Então, assim, é graças, com todos os erros, com todos os tropeços dos tradutores, mas é graças a isso que nós conseguimos acessar o conhecimento mundial. Porque é impossível você estudar tudo. A Bíblia chegou às mãos graças aos tradutores. A literatura médica de Galeno só chegou graças aos tradutores. A filosofia de Sócrates, Platão, né? Os termos da física de Newton é conhecido mundialmente porque é graças ao tradutor. Nós teríamos que ter estudado o inglês arcaico lá da época de Oxford, do século XVI, XVII, é complicado. Então, é graças a isso que nós temos. Então, por isso que eu digo, assim, existe uma condenação também exagerada, eu acredito, essa é a minha opinião. Então, assim, por isso que eu digo, eu continuo achando que é mínimo as pessoas que são mal intencionadas. Existe um grande... É claro que você também não vai absorver somente pela boa vontade, mas também temos que ver a complexidade das soluções, porque não é fácil. Não é fácil. Se você pegar... E assim, depois, assim, também não nos podemos esquecer que as obras que vieram já vieram não vieram mal traduzidas, já tinham sido adulteradas em francês. Então, a tradução que foi feita foi mediante isso. Portanto, é difícil. Como assim adulterado em francês? Como, por exemplo, não entendi também não, adulterado em francês. Calma. Como, por exemplo, nós temos temos o Céu e o Inferno, que há a diferença entre a quarta e a quinta edição. Antes e depois da morte de Allan Kardec. Ou seja... Você vai citar o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? Exato. Exatamente. Aí eu vou pedir uma parte. Já veio aí vai entrar outro departamento. Aí vai entrar em outro departamento. Não é isso. Nem estou nas alterações, só para dizer que, como elas já vieram adulteradas em francês, quando vieram para o Brasil, a tradução foi feita mediante o que eles tinham. Mas aí agora eu vou te pedir uma parte, porque eu sei que vocês têm feito um estudo dentro desse segmento dessa tese de adulteração, que desenvolveu também uma outra tese de reinterpretação da doutrina espírita. Olha, cada um, mas eu digo para você que as pesquisas continuaram em relação a esse tema de adulteração e as evidências hoje são absolutamente convincentes, pelo menos para mim e para muita gente séria que tem estudado, e não se sustentam mais. Essa tese e essa teoria que foi desenvolvida em cima dele, de adulteração e de desvirtuamento, essa tese não se sustenta mais, por dados históricos. Mas, assim, é outro assunto, eu não quero confundir a cabeça de vocês. Então, vamos fazer uma coisa, vamos parar por aqui a gravação, vamos parar a gravação, se vocês me permitirem,
faremos Isso. a prece e depois continuaremos o bate-papo. Pode ser? Tudo bem. Então, Henri, não consigo, desde o primeiro dia, né? No próximo, vamos falar sobre Bert Frepot, ok? Tá E bom. vamos lá. Então, vocês querem deixar um abraço? Até a próxima? Como é que vocês gostariam? Eu, de minha parte, dizer que estou muito honrado em participar dessa discussão com vocês, porque como eu amo o Espiritismo, me beneficio de toda essa doutrina maravilhosa e estou podendo conhecer outras pessoas aí e compartilhar ideias, para mim é uma honra, só tenho que agradecer. Isso. Um bom dia a todos, né? Na realidade, nós não podemos falar boa tarde, bom dia, eu não sei, porque temos horários diferentes, né? Aqui são 20h32, Rogério. Olha aí, tá vendo? Já é boa noite, né? E no Japão? Então, um excelente dia a todos vocês. Foi realmente uma satisfação. E eu vejo que vocês estão interessados em, de fato, aprender. Sim, aqui é assim. E vamos continuar o bate-papo, quer dizer, o estudo. É isso mesmo. Porque nós não... É isso. Não ter pressa, não é? Principalmente não ter pressa, porque a doutrina espírita não é só para essa existência, para essa e para as outras. Então, a coisa tem que ser muito, muito bem vista, comparar, pesquisar, indagar, não é? De maneira a não absorver ideias equivocadas, porque aí uma ideia equivocada é aquela ideia do Erasto. Do Erasto é melhor você rejeitar várias verdades do que uma mentira, porque se construir um castelo em cima de uma mentira, aí a coisa complica. Eu acho que temos que ser flexíveis, olhar ambas as partes. Eu sou a favor da flexibilidade, sim, mas dos fatos. Vamos pegar os fatos e vamos analisar tudo. Isso, exatamente. Então, até a próxima a vocês, viu, meus queridos? Tchau. Tchau.